orientação para Timóteo, que ele não precisa se envergonhar do evangelho, e nem pelo momento em que Paulo estava atravessando, que ele precisava continuar firme e precisava seguir as orientações como ele aprendeu de sua avó e de sua mãe. Mas o exemplo do novo pastor era um crente fiel, Onesíforo. Dê uma olhada, por favor, ainda em 2 Timóteo, eu vou ler agora, no primeiro capítulo. E se você olhar, versículos 15, do versículo 15 até o versículo 18, apenas 3 versículos, você vai perceber que todo o bloco de 6 até 14, as recomendações de Paulo a Timóteo, se cumprem na vida de Onesíforo. Então, esse cara tem que ser respeitado e olhado com carinho no registro de Paulo a Timóteo. Versículo 15 de 2 Timóteo, capítulo 1. Estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Frígelo e Hermógenes. Agora versículo 16. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Então, o que ele fala no capítulo 8, Onesíforo já estava praticando, lá no versículo 16. Antes, falando de Onesíforo, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente. Em outras versões vai dizer, diligentemente ele me procurou, até me encontrar. Versículo 18, o Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor, e tu, Timóteo, sabes melhor do que eu quantos serviços ele me prestou em Éfeso. No final da carta, de novo, ele cita Onesíforo como uma pessoa digna de confiança. E é o que eu quero destacar junto com vocês nesta noite. Eu aprendo com a vida desse homem. A primeira coisa que eu aprendo é o que eu estou compartilhando com você. Algumas vezes as pessoas precisam de divisa, precisam de cargos para exercerem seu ministério. Mas muitos na igreja, aqui nessa igreja, apoiam, sustentam a obra pelo que são. E nem não só pelo cargo que exercem. Cristão causa impacto no mundo quando vive como cristão. Vocês percebem isso? Que a gente não precisa de títulos para ser o que nós somos. Nós precisamos é ser o que nós dizemos ser. Como é que um cristão vai viver de verdade? Seguindo a palavra de Deus. Como é que um cristão vai viver de forma temente? Orando ao Deus que ele diz crer. Olha, o texto que nós lemos aqui de Isaías, vocês não sabem, vocês não entendem, vocês não compreendem. Foi Deus que criou todas as coisas, Ele controla as estrelas, sabe todas as estrelas pelo seu nome, Ele manda as estrelas, elas obedecem. Mas nós não, nós somos pirracentos, né? A gente quer dar um jeito na vida sozinho. O ser humano é marrento por natureza, né? Desculpem o marrento, mas não resistir. A gente é assim mesmo, né? A gente se sente, a gente pensa que é algo, que é alguma coisa. Mas é interessante que é Paulo que está falando para Timóteo de uma outra pessoa. Muito interessante isso. Há quanto tempo as pessoas não se sentem abençoadas com a sua presença? Ou você precisa, numa roda de amigos, precisava falar, eu sou o cara, eu fiz isso, eu sou isso, eu faço aquilo, eu tenho aquele título, aquele outro título. É muito interessante isso. Eu estou estudando às quartas-feiras, fazendo um curso, e aí aquela primeira aula, e aula de dinâmica, a professora colocou todo mundo num círculo, e aula de pós-graduação, então vocês imaginem, né? Cada um mais abestado que o outro, né? Assim, todo mundo ali é graduado, tem gente pós-graduado, tem gente que é mestre, tem gente que já é doutor, e eu sentado lá, eu falei, ai Jesus, me ajuda, né? Nesse negócio todo. Aí as pessoas foram se apresentando. Eu tenho 2 graduações, eu estou fazendo essa pós e outras 2 simultaneamente, cada um se sentindo o máximo. Aí chegou um colega nosso, que é
que é um coronel reformado. Aí ele falou, bem, eu sou um aposentado. E a gente que já convive com ele há um tempo, falei, João, menos, João. Aí o pessoal falou, menos não, mais, João, mais, João, mais, João, mais, João. Porque o cidadão é doutor. É engenheiro, mas é doutor. E ele falou, eu sou um aposentado. Aí eu olhei em volta e falei assim, eu sou o neguinho da turma. Aí acabou a bagunça. Aí acabou a apresentação, as pessoas pararam de falar do título e falaram muito mais da profissão e do que elas fazem. Foi uma delícia a aula, porque a gente começou a rir, nós começamos a rir de nós mesmos. Mas nós somos assim, não é? Quando os pais se reunião de pais na escola, eu achava sensacional. Não, porque o meu filho faz isso, meu filho faz aquilo, minha filha faz aquilo outro e tal. Eu fui seduzido num papo desse, porque o pastor Genésio era chefe na Juerp, e eu vi ele falando da filha dele, da filha dele, da filha dele. Eu falei, vou conhecer essa garota. Aí casei com a Marília. Faz piano, faz isso, faz aquilo, quero conhecer. É crente e tal, vai ver que é a resposta às minhas orações. Então, de vez em quando, uma propaganda também, né? É a alma do negócio. Mas cuidado para você não ser seduzido e achar que você é tudo. O que me fascina nesse texto é que Paulo fala a Timóteo de uma pessoa que também Timóteo conhecia, porque Paulo chega a falar assim, você sabe muito bem como ele me ajudou em Éfeso. E a gente sabe quase nada da vida do cidadão. E é o apóstolo Paulo que está falando, Timóteo, se você quiser seguir um caminho certo, olha para fulano. E eu vou dizer uma coisa para vocês nessa noite, isso me causa muito impacto. Porque eu falei hoje de manhã sobre o meu avô, mas quando cheguei em casa, conversei com a minha esposa e eu falei, eu duvido uma pessoa que tenha aceitado Jesus e não tenha visto Jesus ser verdade na vida de alguém. Sempre tem, porque isso aqui é só uma ideia, isso aqui é só uma proposta, mas quando essa proposta se torna realidade, você fala, aí você fala assim, crente igual fulano, tô fora, mas aquele lá, esse cara aí parece que tem um negócio diferente nele. Então, nós precisamos nos parecer mais com Cristo, a ponto das outras pessoas começarem a olhar para a gente e falar assim, como acontece com um grande profeta, Elias, quando ele passou, ele falou, ali vai um homem de Deus, a mulher reconhecia, é um homem de Deus. Ai, como nós, igreja, precisamos de gente assim, que a gente olha e fala assim, cidadão é crente, aquele lá pode fazer um negócio com ele que ele não é pilantra não, mas às vezes a gente escuta exatamente o contrário, é melhor não fazer negócio com esse cara não, porque ele é legal pra caramba cantando, mas não assina cheque não, mano. Aí você pede recomendação, aí o fulano, eu vou te indicar outra pessoa aí, como é que é? É o irmãozinho lá da igreja. Não, mas eu quero saber como é que ele é profissional. Olha, é um profissional impecável. Faz as coisas como poucos. Você fica numa alegria, numa felicidade. Eu não sei vocês, mas eu fico super feliz com isso. Então, vamos prestar atenção nessas pequenas, ou pessoas que têm pouco nome, mas têm muita vida. Eu fui muito abençoado na minha vida cristã, porque eu convivi com gente assim. Gente que eu olhava do lado e falei, olha, esse eu não sou digno de amarrar o sapato não. Das pessoas que eu posso falar para vocês, uma foi membro dessa igreja. Sentava aí, ficava quietinho, pouca gente o conhecia, mas foi o pastor que cuidou da minha família. Pastor Ovídio Rodrigues Dantas, foi membro dessa igreja aqui. Ficava quietinho aqui, no banco, sentava ali atrás, e foi meu pastor, que eu chamava de avô, durante muitos anos. Ficou cego, e uma das maiores felicidades que eu tenho na vida foi quando eu visitei, ele falou, eu falei, vô, como é que está? Ele falou, meu filho, ele começa a chorar, eu não consigo mais ler a minha Bíblia. Eu passei uma tarde inteira lendo a Bíblia para ele, lê tal coisa, e eu lia com ele. Aí eu vi que não dava para fazer essas leituras e dei para ele, no aniversário dele, a Bíblia falada.
A alegria final do pastor Ovídio foi receber aquela Bíblia falada. Esse homem foi uma referência para mim. E outra, minha professora dos juniores. Impossível esquecer tia Suzana Campelo, da Igreja Batista de Benfica. Quando meus pais viveram uma crise muito grande, ela me chamou no canto e falou, vai almoçar na minha casa. Eu fui almoçar na casa dela, aquela coisa de pré-adolescente, revoltado, confuso com tudo. Ela sentou do meu lado e falou o versículo que eu nunca mais esqueci. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, fala as Escrituras, o Senhor me recolherá. E ela falou, Deus vai cuidar de você. Mas vai cuidar através dessa tia que te ama tanto. Fui adotado por essa mulher. Depois as coisas se resolveram na minha casa, mas tia Suzana foi minha conselheira a vida inteira que ela viveu junto comigo, enquanto eu estive na Igreja Batista de Benfica. Bem, cada um tem suas histórias, essas são as minhas. Sinto muito usar o púlpito para falar de experiências pessoais, mas a igreja precisa de onesíforos. Algumas vezes a gente briga por funções, por cargos. E quantas vezes eu vi na igreja assim, eu na posição de diácono desta igreja, diácono mais antigo, eu digo, eu falei, a gente conhece, né? Onde seu rabo está amarrado, né? Tem rabo preso ali. Então, cuidado para viver uma vida cristã de verdade. Por que Onesíforo é citado pelo apóstolo Paulo? Vamos ver 3 qualidades nesses versículos, tão poucos, desse personagem extraordinário. Pode passar, por favor. Primeira coisa que Paulo fala é que todas as pessoas abandonaram ele e as pessoas sabiam quem era o apóstolo Paulo. E a gente lendo os textos bíblicos, a gente descobre quem era o apóstolo Paulo. Mas ainda assim, ele diz que Onesíforo era um encorajador. Era a pessoa que falava com Paulo, continua fazendo o trabalho, Deus está contigo, você teve uma mudança na vida, ninguém tem tanto conhecimento quanto você, que foi um mestre da lei, é um encorajador. Há quanto tempo você não encoraja as pessoas que você acha que são boas mesmo, de verdade? Ninguém toca um instrumento, me ajudem, vocês que são músicos, se alguém não chegar e falar assim, eu acredito em você, vai. Aí começa a fazer calo, eu larguei esse negócio. Não tem ritmo, não tem nada. Mas logo que, quando criança, comecei a desenhar, e alguém chegou e falou assim, o garoto desenha mais ou menos. O garoto desenha bem, a gente, né, dá uma força, isso dá uma força. Ou quando você dirige alguma coisa, as pessoas compreendem seus erros, porque você está começando, e é um encorajador. Então eu desafio você a começar essa semana encorajando uma pessoa que você sabe que tem potencial. Você sabe o que é potencial? Potência é igual uma semente. Aquilo tem um potencial para virar uma árvore. Mas sabe como vira árvore? Cavando buraco, plantando, aquela semente morrendo e nascendo uma flor. Uma planta, que seja. É um potencial, mas potencial só se desenvolve com trabalho, com gente dando apoio. Por isso a gente não pode destruir família. Família é um lugar extraordinário para encorajar a gente. Quero desafiar você, cristão, a ser um encorajador. De olhar a coisa certa e não ficar, não fez mais do que a sua obrigação. Não. Precisa aprender a encorajar, porque a gente critica com tanta facilidade. E ontem, quando eu falei para vocês, quando meu filho e o Mateus e a Natália chegaram em casa, eu perguntei sobre o Lava Jato, eles estavam felizes, e eu falei uma coisa para eles que eu quero falar para vocês. Jovens, vocês fazem e vocês podem fazer. Vocês não precisam ficar ouvindo as nossas histórias. Quando eu era jovem, fazia isso, fazia aquilo. Vocês fizeram, percebe? E vocês conseguiram o que vocês queriam. E tinha gente mais rodado ajudando os jovens. Isso é encorajar. Estou junto, faço junto, trabalho junto, encorajo vocês.
E eu fiquei muito orgulhoso, muito orgulhoso. Porque não ficaram esperando alguém fazer, mas eles pegaram para fazer. Sabe por quê que eles fizeram o Lava Jato e o Dia da Beleza aqui? Porque eles queriam reservar o sítio para o retiro deles, que vai acontecer na Semana Santa, não é? Acho que é isso. E aí eles falaram, não tem recurso, vamos trabalhar. Olha que coisa extraordinária. Isso são os nossos jovens, a gente só sabe marretar. Na hora que eles fazem certo, a gente ignora. Ah, legal, maneiro. Maneiro não, muito bom, continuem fazendo assim. Porque vocês precisam se envolver na causa. E a gente está aqui não só para orar, mas para incentivar vocês. Como os adolescentes fizeram um teste de dons, agora vocês têm uma responsabilidade sobre os ombros de vocês. Estou achando isso ótimo. Sensacional. Então o Onesíforo me ensina a ser um encorajador. A ser um cara positivo, um cara para frente. A gente só olha as coisas ruins à nossa volta. E a gente cantou aqui, conta as bênçãos. Se você começar a contar, você fala, olha que coisa boa, olha que coisa legal. Mas a gente não faz isso, a gente é bicudo. Não quero, ruim. Só fala que está ruim. Que raio de crente é isso, né? Que esperança é essa? Coloca o versículo para ver se faz sentido também, né? Na minha leitura. Veja o que Paulo fala, o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou. Quem não fica exausto, cansado? Todos nós. E aí, nessa hora, precisa de um Onesíforo falando assim, vamos fazer, vamos junto, estou com você. Mas não, a gente quer o estrelato. Se eu estiver na sombra, não serve. Serve sim. E eu agora agradeci os diáconos, que falaram, não fizemos mais nada, fizemos nada. Fizeram tudo, estavam aqui todos os domingos dando apoio para a gente, ali na hora, antes de entrar aqui. Vocês pensam que isso aqui é fácil. Assim que eu assumi essa função, falei, Jorge, fica do meu lado. Eu preciso de gente do teu calibre junto comigo. Aí ele falou que eu sou mais antigo. Olha, tem que aguentar isso, né? Fazer o quê? Onesíforos no nosso meio aí que precisam ser ouvidos. Também não pega conselho qualquer um, não, porque não basta ter cabelo branco, não. Tem um pessoal de cabelo branco que os jovens podem dar bons conselhos para eles. Porque viveu a vida assim, enrolada, o tempo vai passando. E os cabelos vão clareando. E a vida continua do mesmo jeito. Então, o que resolve? Exatamente o que eu estou resolvendo aqui. Nada. Então, tenha uma vida com Deus, para que você seja referência onde quer que você esteja. Outra, muito bom. Acho que é meu filho que está lá. O cara é bom. Onesíforo é um consolador. Porque veja o que Paulo está falando a Timóteo. Não se envergonhe das minhas cadeias. Você sabe por que eu estou preso. Eu estou preso porque eu estou falando de Deus. Estou falando de Jesus. Estou falando do amor de Jesus que pode transformar as pessoas. Você sabe que eu estou preso injustamente. Mas você sabe, pelas próprias histórias que tem na Bíblia, que as pessoas pulam fora quando você está numa furada. Está na furada, vai sozinho. Eu tinha um colega no seminário, muito amigo meu, ele fala, ele ajudou muito a igreja de Costa Barros, Alex Romano, é uma simpatia Romano. E a gente descia lá a Serra Grajal de Jacarepaguá junto, e eu dirigindo ele no celular, pastoreando as pessoas pelo celular. Eu falei, Romano, desliga isso que eu quero fazer fofoca da aula. Ele falou, não, eu estou pastoreando a pessoa aqui e tal. Romano é uma figura. Aí eu me lembro de várias vezes o Romano pegando o celular, falando com a pessoa, e falava uma coisa que eu não esqueci nunca mais. Ele falou, eu vou com você até a porta do inferno para você não entrar. Eu ficava assustado com isso. Falei, tá ruim, Romano, vai não, vai te queimar todinho. Falava para ele. E ele faz isso, continua fazendo isso. Ele é pastor na igreja de Mangueira. E ele continua falando a mesma coisa. Cuidando das pessoas desse jeito. Eu vou com você até a porta do inferno. Eu não quero que você entre lá. E a gente descia aquela Grajal de Jacarepaguá. Ele atendendo o telefone, quando ele desligava, eu falei, Neguinho, é porque ele é Neguinho, né? Aí eu falava, Neguinho, você é pior que eu, cara. Você é um cara de pau. Porque ele falava mesmo com a pessoa.
você quer meu apoio? Eu não vou dar apoio para coisa suja. Eu estou com você, mas não aceito o que você faz. Eu achava aquilo sensacional. E tomara que não estejam gravando, porque senão depois ele vai me cobrar desse negócio aqui que eu estou falando. Mas o Romano é um consolador. O cara que está ali do lado, ajudando. E Paulo precisou o ministério dele todinho de gente assim. Imaginem Ananias, que ajudou Paulo lá no começo. Deus falou para Ananias: Ananias, vai falar com Paulo. Ele é um vaso escolhido. Ananias foi, tremendo de medo. E quando chegou lá, orou e Deus tirou as escamas de Paulo na oração de Ananias, que estava com medo de Paulo. Depois, Deus providencia para Paulo nada mais, nada menos do que o cara que a gente canta música. Era seu nome, Barnabé, natural de Chipre. Foi a primeira pessoa que acreditou na conversão de Paulo e falou: vamos juntos para o campo missionário. Que coisa extraordinária! É um encorajador, mas também é um consolador, porque Paulo tinha uma capacidade extraordinária. Mas as pessoas, desconfiam desse cara, cuidado, é armação, esse cara quer aparecer. Então vamos aprender a ser encorajadores como Onesíforos, mas consoladores. Encorajador, consolador. Passa o versículo para ver se faz sentido o que eu encontrei no texto bíblico. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 16 e 17. Não se envergonhou por eu estar preso. É o que Paulo fala para Timóteo não fazer. Não se envergonhe nas minhas cadeias, porque eu não estou preso porque eu sou um safado, porque eu roubei alguém. Eu estou preso e sendo perseguido desse jeito porque eu falei de Jesus. Olha a minha vida, você me conhece. E ele fala: não se envergonhou por eu estar preso. Pelo contrário, olha o que o Onesíforo fez. Quando chegou a Roma, não encontrou Paulo. E ele procurou diligentemente, você sabe o que é isso? De forma organizada, foi para todos os cantos: eu vou achar o apóstolo Paulo, eu vou achar o apóstolo Paulo. Ele encontrou o apóstolo Paulo. Porque ele podia muito bem falar: ou você não sabe disso? Poxa, eu estive lá na sua casa, não tinha ninguém em casa, eu fui embora. Onesíforo foi a todos os cantinhos, todas as cadeias de Roma, para encontrar Paulo. E foi lá para consolar o apóstolo Paulo. Segundo desafio dessa noite: não seja apenas um encorajador, seja um consolador. Você sabe de uma coisa? Uma pessoa, quando está doente, não está ela apenas doente. A sua família, as pessoas que estão em volta dela também sofrem. Quem já teve alguém doente em casa sabe disso. Ou vocês acham que está fácil para o irmão Altair lá, junto com a esposa dele? Paciente é ela, mas quem tem que largar a vida e cuidar dela é o irmão Altair. Mudar o jeito, mudar a forma. A Nádia está aí, ela sabe disso. Né? O que é estar o Roberto lá sem poder levantar e me dá isso, me dá aquilo. E a paciência dessa pessoa tem que esticar, mas ela é o consolador. Então, há quanto tempo você não consola e não enxerga isso? Ah, não faz mais do que obrigação, porque é esposa. Não, é um ser humano, igual a mim, igual a você. E por isso a gente não quer se envolver com as pessoas. A gente costuma falar: cada um com seus problemas, né? Cada um com seus problemas. Ele se vira. Ele já é adulto. Então seja um consolador como Onesíforo foi para o apóstolo Paulo, e o Paulo não esqueceu dele. E finalmente, Paulo diz que Onesíforo o abençoou. O que é abençoar? O que é ser bendito? O que é abençoar uma pessoa? É lançar a bênção sobre ela, não é? Sabe que o nosso pai da fé, o desafio dele era ser um abençoador? Porque lá no livro de Gênesis, quando Deus chama Abraão, Deus diz: se você uma bênção, em ti, a partir de você, serão benditas todas as famílias da terra. Será que você, como cristão, é um abençoador? Que onde você chega, você dá leveza ao lugar,
você abençoa as outras pessoas, você é uma pessoa de confiança, você é uma pessoa digna de ser ouvida, você respeita as pessoas, ou você é daquelas pessoas que falam, aí vem o sem rodinha, né? Vem o mala. Ou as pessoas sentem prazer quando você chega perto. Às vezes a gente pensa em coisas extraordinárias. E basta a gente ser gente, não é? Basta a gente ser gente. Pode colocar o versículo? Paulo diz, conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. O que Onesíforo ganhou? Nada. Por que ele fez isso? Por causa da causa do Evangelho. E aí eu quero que você lembre comigo. Primeira característica que eu quero aprender com Onesíforo. Eu preciso aprender com Onesíforo a ser um encorajador. Eu preciso aprender com Onesíforo a ser um consolador. Eu preciso aprender com Onesíforo a ser um abençoador. Vocês percebem? Dor. Encorajador, consolador, abençoador. Isso é gente que tira a dor. Acaba com a nossa dor. O ser humano é um ser dolorido. Mas a gente vence a dor como? Com essas características. E para concluir, eu queria que você pensasse, quem é na Bíblia que tem essas características de Onesíforo? Sabe quem é? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é um encorajador. Porque Jesus prometeu, eu vou derramar sobre vós o Espírito Santo para que vocês tenham poder para serem minhas testemunhas. O Espírito Santo de Deus é um encorajador. O Espírito Santo de Deus é um consolador. Ele nos consola em todas as nossas dores, as nossas aflições. E o evangelista João vai dizer lá, nas palavras de Jesus, vou lhes enviar outro consolador, que vai estar com vocês todos os dias. E o que dizer do Espírito Santo, senão a presença dele ser uma bênção na minha e na sua vida? Quero desafiar você nessa noite a ter o Espírito Santo habitando em você. Sabe por quê? No dia que você tiver o Espírito Santo habitando em você, eu e você vamos ser mais parecidos com Onesíforo. Vamos abençoar as pessoas, vamos encorajar as pessoas e vamos consolar as pessoas. Nós vamos ser uma bênção para essa igreja. Nós vamos ser uma bênção para a nossa família. Nós vamos ser uma bênção para essa nação, se nós formos realmente habitados pelo Espírito Santo de Deus. E você, que nesta noite achou estranho o que eu falei aqui, mas entendeu que quem tem o Espírito Santo de Deus vai ter a potência em si da presença de um Espírito Santo. Você que ainda não experimentou isso, você deveria fazer isso nessa noite. Porque quando a gente abre o coração para Jesus, a Trindade vem habitar em nós. E é o Espírito Santo que está conosco todos os dias, para sermos encorajadores, para sermos consoladores e para sermos mais abençoadores. No dia que nós fizermos isso, nós vamos ajudar mais as crianças da nossa igreja. No dia que nós fizermos isso, nós vamos ajudar mais os adolescentes da nossa igreja. No dia que nós fizermos isso, nós vamos ajudar mais os adultos, os corais da nossa igreja. No dia que nós fizermos isso, a terceira idade vai estar acolhida pela nossa igreja. No dia em que nós fizermos isso, vamos ser mais cristãos, como Deus deseja que nós sejamos. Vamos terminar esse culto cantando.